Então, boa noite para todo mundo. Nós estamos aqui para realizar, né, o segundo encontro do nosso ciclo, que é o ciclo de debates Produção Cultural, História e Memória. Esse ciclo faz parte de um projeto homônimo vinculado ao IFRJ de Nilópolis, Instituto Federal do Rio de Janeiro, que eu coordeno junto com o professor Afonso Pereira. Ele é uma realização do Laboratório de Produção e Gestão Cultural e do Grupo de Pesquisa Territórios e Culturas, com o fomento, né, da coordenação de extensão do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Nilópolis. Esse é o segundo, é um desdobramento, vamos dizer assim, do projeto, é um segundo momento. Nós começamos lá em dezembro do ano passado com um ciclo de debate chamado Diálogos entre Cultura, História e Memória, onde a gente conversou com pessoas com os perfis mais variados sobre a ligação do campo da produção cultural com a memória social e a história oral. Ele tinha um caráter mais de curso, mais formativo. E esse segundo momento ele é organizado no formato de um ciclo de debate, ciclo de conversa, onde está acontecendo uma conversa uma vez por mês. Esse aqui é o segundo encontro. Nós tivemos no mês passado com o tema Arte e Cultura Popular, onde nós tivemos como convidados aqui o Daniel Reis, pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, e a Ângela Marcelani, também representando o Museu Casa do Pontal. No encontro de hoje, a gente vai falar sobre música. Daqui a pouquinho eu vou apresentar os nossos ilustríssimos convidados aqui, mas vamos ter uma sequência no projeto falando sobre fotografia, sobre audiovisual, sobre literatura, fechando um bloco inicial desses 5 primeiros encontros. Nesse diálogos, né, que a gente está promovendo agora, nesses diálogos, a gente tem a intenção de conversar com instituições. Então, nosso foco é um pouco no trabalho que essas instituições vêm desenvolvendo com seus acervos, do ponto de vista da preservação, da pesquisa e da difusão, para trabalhar com essa questão da memória de uma maneira viva, né, dinâmica, e são instituições que são referências importantes no campo da produção cultural também. Então, eu queria apresentar rapidamente agora os convidados que nós vamos ter o orgulho aqui de receber. Nós temos aqui hoje a Luciana Rabelo, que é cavaquinista, compositora e presidente da Casa do Choro, diretora, né, da Casa do Choro, e ela iniciou sua vida profissional em 1976 no Conjunto Os Carioquinhas, posteriormente integrou a Camerata Carioca. Ela é compositora de choros, sambas, valsas e canções, em parceria com grandes nomes da música brasileira, como Paulo César Pinheiro, Maurício Carrilho, Rafael Rabelo, Cristóvão Bastos. E seu cavaquinho está presente nos discos e shows dos maiores artistas da música brasileira. Ela é fundadora e diretora atual também da Casa do Choro, o mais importante centro cultural dedicado a essa cultura musical, e também da primeira gravadora especializada em choro, a Cari Records, e também foi uma das fundadoras, e toca o projeto até hoje, da Escola Portátil de Música também, um projeto de ensino musical por meio da linguagem do choro, que é referência hoje até internacional, com sede, inclusive, fora do Brasil, né? Mas que é um projeto que é tocado há muitos anos, que acontece regularmente com aulas aos sábados no Rio, e fora as aulas que também são realizadas na Casa do Choro. Hugo Suckman é jornalista, escritor, curador do projeto do novo MIS, da nova sede do MIS de Copacabana, né? Então, eu queria deixar claro do começo, né, o Hugo não está aqui falando institucionalmente em nome do Museu da Imagem e do Som, porque ele não trabalha no MIS, ele é um consultor do projeto da nova sede a partir desse lugar que ele vai falar aqui hoje, né? O Hugo é jornalista, roteirista, escritor carioca, é autor de inúmeros livros sobre música, entre os quais Nara, 1964, A História da Música Brasileira em 100 Fotografias, Martinho da Vila, Disco Biografia, Histórias Paralelas, 50 anos de música brasileira, Heranças do Samba, esse último em parceria com Aldir Blanc e Luiz Fernando Viana. Com 30 anos de experiência como repórter, crítico de música e editor de cultura, é autor de peças musicais, escreveu e dirigiu a série também Hoje é Dia de Música, pela HBO, né, para a HBO, uma história da música brasileira do século XX. E ele é curador da nova sede do Museu da Imagem e do Som, desse novo MIS, que está com a inauguração prevista agora para 2003. Então, sejam muito bem-vindos, Luciano e Hugo. Agradeço enormemente a disponibilidade de vocês de estarem aqui, e a gente combinou na dinâmica aqui dos bastidores de começar o papo com a Luciana, e daqui a pouquinho o Hugo retorna para a gente fazer as primeiras falas e depois abrir para as perguntas. Lembrando que quem quiser participar, essa conversa está sendo transmitida ao vivo
pelo canal da Coordenação de Extensão do IFRJ Nilópolis, no canal do YouTube, e ela fica lá disponível depois também para quem não puder assistir, não pôde assistir no momento, né? Então, eu queria seguir aqui, né, com a Luciana no primeiro momento, e o Hugo retorna daqui a pouco. Lembrando que a gente está aqui com a Jéssica Valente, numa equipe aí também com Pablo Amorim, fazendo ao vivo também a tradução em Libras, para garantir uma maior acessibilidade do projeto da gente. Então, Luciana, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Sei que sua agenda é uma agenda complicada, né, com muitas coisas para tocar, entre família, projetos, carreira musical. Então, agradeço imensamente. A gente tem uma trajetória já antiga, com muito respeito, muito carinho mútuo, né? E queria que você contasse um pouco da Casa do Choro, que eu enxergo como um desaguar de uma série de experiências de um grupo ao qual você, né, junto com Maurício Carrilho e outras pessoas, vem tocando há muito tempo, que começa lá nas primeiras rodas, lá com você e o Rafael, né, tocando no meio das antigas cobras, né, do choro, e que, enfim, nessa trajetória, né, de tocar junto, de tocar com a roda, vocês se formaram, né, musicalmente e criaram toda uma referência com o choro, e que depois vocês vão criar aí toda uma trajetória linda, né, de um trabalho que se quer coletivo também, e que quer falar em nome do choro a partir de um determinado grupo e não só de um lugar individual, que vocês também executam, obviamente, como compositores e músicos. Mas esse lugar da Casa do Choro eu vejo como um desaguar da trajetória da Cari Records, né, que é a primeira gravadora especializada em choro que vocês criaram já há alguns anos atrás, da Escola Portátil de Música, que nasce como as oficinas de choro, né, lá atrás, e que hoje é um projeto extremamente consolidado, um dos mais respeitados projetos de ensino musical do país, inclusive com sede fora do país também, né, com campus avançados, vamos dizer assim, pelo que eu conheço, pelo menos na Holanda. E vocês inauguram em determinado momento um instituto chamado Casa do Choro, e inauguram uma sede também em Casa do Choro, onde ali vocês conseguem, de alguma maneira, desaguar todas essas experiências e trajetórias. Então, queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu a ideia, como funciona a Casa do Choro, e como é que vocês têm trabalhado essa questão da memória, né, com a preservação de acervos e documentos que vocês têm lá, enfim, com a pesquisa que são desdobrados a partir desse acervo e com a difusão para tornar esse acervo também conhecido. Então, muito obrigado, eu passo a palavra para você. Oi, Alexandre, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de poder dividir um pouco dessa experiência com vocês, contar um pouco da nossa trajetória, muito importante. Você é um amigo já de muito tempo, você está no embrião dessa história toda, na verdade, porque participou da produção lá no início da Escola Portátil, né, como projeto cultural, uma pessoa com quem a gente tem muita intimidade, muito carinho e muita vontade de trabalhar, viu, Alexandre? Então, tudo que você já falou aqui, exatamente isso. Nós somos músicos de choro. Comecei a minha vida profissional em 1976, com então poucos anos, 15 anos. Não é? A gente, ao longo do tempo, começou a perceber que o mercado se fechava para a diversidade da música do Brasil, que já não havia tanto interesse naquilo que a gente estudou tanto e tinha tanto para oferecer de conhecimento. Paralelo a isso, a gente entendia que tínhamos acumulado um conhecimento, uma memória e um saber que não era nosso particular, que assim como a gente tinha recebido da forma como se dá na cultura popular, pela oralidade, pela convivência, a gente precisava fazer a mesma coisa. A gente precisava continuar, não quebrar esse elo. E éramos nós agora, os mais velhos, né? que podíamos transmitir um conhecimento. Assim nasce a Escola Portátil, exatamente desse jeito, como uma maneira de fazer rodas com os meninos, nasce despretensiosamente como encontros, como rodas, mas o interesse das pessoas foi tão grande, apareceu tanta gente querendo participar dessas rodas, que a gente se viu obrigado a sistematizar essa história, que acabou virando uma oficina, acabou virando uma escola, né? Para você ter uma ideia, começou com 50 e poucas pessoas, e isso foi dobrando geometricamente a cada 2, 3 meses. Então, foi muito rápido chegar assim, a 500 pessoas, que eu acho que foi quando você começou a trabalhar com a gente, né?
ali já era um projeto cultural, ali já tinha uma coisa mais séria e profissional na história, nesse sentido, né? O que aconteceu com a minha geração do choro é exatamente isso que eu falei antes. Nós nos vimos numa situação marginal ao mercado. Então, nós tivemos que criar condições de produzir. Longe da minha ideia ser um dia abrir uma gravadora, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei em ter nada assim, empresarialmente falando. Eu queria tocar. Queria transmitir o que eu tinha aprendido e levar essa música para o mundo, né? A ideia era essa. Só que eu vi todos os canais fechados. Então, a gente teve que criar condições de trabalhar. E pensamos nos 3 pilares mais importantes para nós todos. A produção fonográfica, daí a Cari Records, né? O ensino, a educação, que é uma vertente natural do choro, é a Escola dos Músicos do Brasil, daí a Escola Portátil, e a produção e a memória. Isso é vital para essa música, né? Uma música de quase 180 anos, na verdade. E daí, então, a Casa do Choro. Precisávamos de uma sede para abrigar todo esse conhecimento, todo esse material e tornar disponível às pessoas, né? Por isso a Casa do Choro. Então, a Casa do Choro tem um auditório, onde a gente torna possível a realização dos shows, das palestras, dos encontros, né? Temos salas de aula, são 8 salas de aula, um estúdio de gravação, um centro de convivência e a grande menina dos olhos da Casa do Choro, que é o acervo da Casa do Choro. Hoje, o maior acervo reunido, catalogado e disponibilizado de choro que existe, né? De que maneira que a gente torna esse acervo vivo? Nós temos muitos canais de escoamento para isso. São mais de 18 mil títulos que estão ali. Essas músicas, elas integram também a parte didática da escola portátil, ela está sendo transmitida aos alunos. O centro, esse acervo da casa é aberto à pesquisa, né? E nós colocamos online, inclusive, realmente o acesso é muito fácil, e tornamos esse acervo vivo, não é verdade, porque, na verdade, ele é vivo na sua origem, né? Ele já integra, grande parte dele, as rodas de choro, a memória musical dos chorões, e eu acho que é o caminho inverso que é feito na Casa do Choro. Não é uma instituição que tem, por princípio, a formalização de uma história, não. Mas é uma maneira que a gente teve de escoar o que pertencia a nós particularmente. Eu trabalhei durante algum tempo na catalogação, aos meus 16 anos, na catalogação do acervo do Mozart Araújo. Ali comecei a travar conhecimento com figuras que eu via, por exemplo, o Jacó do Bandolim gravar músicas de pessoas que eu dizia, mas quem será essa pessoa? Né? Compositor do século XIX, Jacó foi o primeiro porta-voz desse repertório para mim. A gente conhecia Nazaré, mas através do Jacó se conheceu pessoas como Lulu Cavaquinho, quem será? Moleque Diabo. Eu tinha essas informações esparsas assim na memória, a gente conhecia de rodas de choro também, né? Satiro Bilhar, e tocavam-se as músicas deles e eram músicas maravilhosas e a gente não sabia nada sobre essas pessoas. Começamos a fazer pesquisas no MIS para fazer o repertório. Você vê que são assim fragmentos de um quebra-cabeça, né? Peças de um quebra-cabeça. Fazíamos pesquisas no MIS para criar repertório para o nosso primeiro conjunto, os Carioquinhas. Ali a gente começou a ver que aquele Lulu Cavaquinho tinha outras músicas que o Satiro Bilhar nem tanto, mas que o Moleque Diabo tinha outras coisas, que a obra da Chiquinha Gonzaga era muito vasta, para muito além daquelas 3 ou 4 que a gente tinha conhecido até então. E a gente começa a virar, sem querer, pesquisador, porque você começa a dizer assim, nossa, esse cara tem mais músicas, se aquelas que a gente conhece são geniais, vamos ouvir essas outras? E a gente começa a reunir esse repertório. Quando você vê, você tem em casa um espaço imenso ocupado com partituras, com essas músicas, que é um conhecimento que não está organizado.
Maurício Carrilho, então, resolve. Eu estou falando especificamente do acervo da Casa do Choro agora, né? No ano de 1998 ou 99, Maurício Carrilho resolve fazer uma pesquisa mais profunda sobre esses compositores do século XIX, especificamente nascidos entre 830 e 880, os 50 primeiros anos do choro. Ali ele chega a um número absurdo de compositores, muita gente que a gente não fazia ideia que existia, e é um número absurdo de obras, perto de 8.000 obras, uma coisa assim. É um universo imenso que se abre ali. Aonde ele pesquisou? Em acervos públicos, Biblioteca Nacional, no Museu da Imagem e do Som, em acervos como o do Mozart Araújo, que está no Centro Cultural Banco do Brasil, o qual eu ajudei a catalogar, e acervos particulares, de amigos, de outros chorões pesquisadores também. Bom, reunido isso, a gente pensou assim, como é que vai ser isso? As pessoas têm que tomar conhecimento que isso existe, né? Isso não pertence a nós. Daí, então, a organização desse acervo como um todo, que é vivo, ele continua crescendo, a cada momento se descobre coisas novas, recebemos materiais novos, pela credibilidade que tem a Casa do Choro, né? E foi exatamente assim que a história começou. Esse ano agora de 2022, nós lançamos uma pesquisa interessantíssima, que é a Linha do Tempo do Choro. Ela está online, gratuito, acesso gratuito. O endereço é esse mesmo, se você procurar Choro Timeline, a linha do tempo para ser uma coisa que converse com o mundo inteiro, uma vez que esse interesse é no mundo inteiro pelo choro, não é? Ele é tese de doutorado, de mestrado em diversos países, aqui no Brasil, infinitas vezes, inclusive a escola portátil também. Quer dizer, isso mostra um interesse muito bonito que vem sendo organizado de um tempo para cá, da academia, do conhecimento formal, pelo saber popular, né? E o choro é um grande exemplo disso aí. Então, esse é o acervo da Casa do Choro, né? Que a gente procura tornar cada vez mais acessível às pessoas, com certeza. Eu espero ter sido clara aqui na minha descrição. Não sei se ficou alguma dúvida sobre o que é esse acervo, né? E de que maneira que ele é administrado. Ele é administrado por nós, músicos. Não existe nenhuma subvenção, nenhuma verba pública para isso, ou particular. Isso é uma iniciativa que nós fazemos projetos. Em alguns projetos proveem, né, naquele instante, o aumento de alguma coisa, a organização de uma outra, mas é um trabalho contínuo, que não tem fim, que não vai ter fim, né? Então, eu acho que nós somos um raro exemplo, quando você pensa no todo, da gestão cultural e da gestão da memória feita na contramão do que a gente habitualmente vê. É uma iniciativa privada, exclusivamente feita de músicos, por músicos e por agentes daquela cultura. Eu acho que é um exemplo raro, sim. Grande diferencial, então, do acervo da Casa do Choro é ele estar catalogado, é ele estar organizado a partir do nosso conhecimento. Esse é o grande diferencial desse acervo. Eu acho que eu consegui fazer um resumo bacana aqui, já falei o meu tempinho. O que você acha, Alexandre? Vamos voltando aqui. Não, acho que você fez um resumo fantástico assim, para um primeiro momento de conversa, e a gente vai entrando aí com as perguntas e conduzindo um pouquinho a conversa. Eu queria só nesse momento chamar o Hugo para ele fazer essa apresentação inicial dele, e daqui a pouquinho a gente volta com vocês dois. Tá bom, Luciano? Super obrigado. Ótimo, eu vou chamar... muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todo mundo, Alexandre. Engraçado, a minha relação com o MIS, não é muito diferente da relação da Luciana e dos músicos de choro com a Casa do Choro, porque eu comecei como pesquisador, né? Eu pesquiso sobre música brasileira, sobre cultura brasileira em geral, cultura carioca, né? Então o MIS ele contém esse acervo, né?
Então, a primeira coisa profissional que eu fiz na vida, eu entrei na faculdade, ganhei aquela bolsa de iniciação científica, né? E a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar os depoimentos para a posteridade do MIS. Justamente, olha que coincidência, aos 18 anos de idade. E aí eu me deparei com aquele tesouro, né? Eu me lembro que eu trabalhei Nelson Rodrigues e trabalhei Cartola. E eu logo notei que o MIS é fundamentalmente um museu sobre personagens, sobre pessoas. Ele é muito ligado à humanidade dessas pessoas. Então, trabalhando o depoimento para a posteridade do Cartola para publicação, eu fazia as notas de pé de página, fazia pequenas edições, e eu descobri logo que o Cartola não era originário de Mangueira, era de Laranjeiras, né? Daí as cores da escola, ligadas ao Fluminense, de uma certa forma, daí certas características do Cartola como compositor, né? Que ele frequentava as igrejas católicas da região, do Largo do Machado, do Laranjeiras, e ouvia música católica, que era de grande qualidade na época. Ele lia Olavo Bilac na escola, quer dizer, essas coisas a gente aprende, são coisas de profunda humanidade, né, que você não acha normalmente nas enciclopédias, né, nas wikipédias e nos livros, né, quer dizer, eu acho que essa é a característica do MIS. O MIS ele é um museu das pessoas de corpo presente, né? Isso eu aprendi logo na minha primeira no meu trabalho profissional com isso, com pesquisa, né? Até o mais recente que eu fiz, acabei de lançar um livro sobre Nara Leão, Nara 1964, que tem uma bibliografia imensa que eu consultei e tudo, mas que o principal foco, minha principal fonte de informação é, não por acaso, o depoimento de Nara Leão ao MIS, que é um depoimento extenso, de horas, assim, e que ela, com a humanidade dela, ela refaz a sua trajetória. Então, eu acho que essa é a principal característica do MIS, ao contrário de outras instituições, né? Não que não haja humanidade em registros oficiais, né? Claro, mas que eu acho que isso é uma característica do MIS. A origem desse meu trabalho agora, com a nova sede do MIS, em Copacabana, eu estava lá quando tudo começou. Eu estava na equipe que implementou o Museu do Futebol em São Paulo. E os então líderes do governo do Rio de Janeiro, tanto o próprio governador como os secretários, foram à inauguração lá em São Paulo. E aí veio aquela ideia de que o acervo do MIS poderia passar pelo mesmo processo. Quer dizer, ser transformado num museu total. No museu total, no sentido contemporâneo, né? Não só preservar, não só colecionar, não só classificar, não só, quer dizer, continuar a fazer isso tudo que um museu faz, mas a partir de agora, principalmente, animar esse acervo, né? Animar, utilizando basicamente museografia contemporânea, né? Digital, audiovisual, enfim, de toda sorte de tecnologias, e principalmente botar o grande público, né? O grande público presencial, que vai frequentar. Os museus são as catedrais contemporâneas, né? Quer dizer, as pessoas frequentam museus no mundo inteiro por lazer, né? Por por diversão, né? Quer dizer, em busca desse entretenimento, e a gente achava que esse acervo do MIS ele era muito propenso a esse tipo de atividade, né? Quer dizer, em paralelo à atividade cultural, e ampliando essa atividade. Enfim, então a ideia era essa, né? Era animar no sentido latino da palavra, né? De buscar a alma, né? De revelar o pensamento, de fazer relações entre vários elementos desse acervo, como os museus fazem, né? Quer dizer, você entra numa sala do Louvre e você vai, até você chegar na Mona Lisa, você vai vendo todos aqueles trabalhos do Leonardo até chegar naquela obra-prima, né? Então, fazer esse tipo de relação, só que se utilizando de tecnologia.
O acervo do MIS, depois eu pesquisando, embora eu pensava que todo mundo que frequenta pensa que conhece, né? E você começa a pesquisar e você vai vendo como o MIS ele foi um museu, quer dizer, ele é um museu muito de vanguarda, mas quando ele foi criado em 1965, era algo impensável, né? Quer dizer, aquela geração que criou o MIS, aqueles pesquisadores, eles estavam muito à frente do tempo deles, né? E eu digo isso porque não havia naquela época essa noção do imaterial como há hoje, né? Do patrimônio imaterial. Isso não era uma coisa tão clara. Não havia museu da pessoa, né? Não havia museu de depoimentos, não havia museu de coisas vivas, né? Os museus eram como eles, os impressionistas, viam o mundo, como eles, os colonizadores, colonizaram a América, como eles, a família real portuguesa, vivia. Né? Quer dizer, era sempre algo distante. O MIS ele passa a ser o museu de cada um de nós, de cada um de seus frequentadores. Quer dizer, ele é um museu da memória coletiva. Né? E isso se dá graças à origem remota do museu, que é a coleção do Almirante. O Almirante ele não coleciona, quer dizer, a ideia do Almirante colecionar não era uma coisa, ele não colecionava coisas do passado, né? Ele começou a perceber que os contemporâneos dele, Noel Rosa, Braguinha, Pixinguinha, eram pessoas que mereciam eram pessoas desprezadas pela alta cultura, né, no momento, e que não haveria memória disso se não houvesse um novo colecionismo, né? E o Almirante se propõe a fazer isso, embora um grande artista, né? Então o Almirante ele passa a vida colecionando, sobretudo música popular, teatro e rádio, né? Que eram as áreas de atividade dele. E a gente eu achei um artigo do Vinícius de Moraes de 1953, quer dizer, 11 anos antes do MIS, 11 anos, quase 12 anos antes do MIS ser fundado, e numa crônica na Última Hora, no jornal Última Hora, o Vinícius de Moraes diz: esse acervo que, com paciência de devoto, o Almirante vem organizando com seus próprios meios, um dia terá que ter uma instituição para abrigar e divulgar isso, né? E tornar isso público. Então, eu acho que isso é a origem, essa observação do Vinícius do acervo do Almirante. Daí nasce a ideia do MIS. Então, o MIS ele é criado pelo governador Carlos Lacerda, em 1965, primeiro governador da Guanabara, que buscava, né? Eu costumo dizer, que se buscava um novo sentido para a cidade do Rio de Janeiro, né? Que deixava de ser corte, deixava de ser capital depois de 200 e tantos anos, né? Qual era o sentido dessa cidade? E de maneira brilhante, aquela geração de pesquisadores consegue demonstrar que a nova instituição da Guanabara, que daria conta dessa vocação do Rio de Janeiro, seria o MIS, porque essa vocação seria a da produção cultural. O Rio seria a capital cultural do Brasil, né? E mais do que isso, né? O centro de produção, o grande centro de produção, isso é uma vocação econômica. Vocês sabem disso muito bem, a Luciana sabe disso muito bem, que é uma trabalhadora dessa indústria, né? E que, no fim, acaba gerando identidades. Quer dizer, o que a gente conhece como cultura brasileira, grande parte do que a gente conhece como cultura brasileira urbana, principalmente, ela foi forjada no Rio de Janeiro, por gente que veio do Brasil e do mundo inteiro, que veio para cá, e esse caldo gerou essa cultura, né? Nessas dimensões todas da produção artística. Então, o MIS ele trata disso, né? O acervo é multifacetado e como eu disse, é rádio, música popular, originalmente, né? Rádio, música popular e teatro, o que já mostra uma vocação, né? Depois, quando ele é inaugurado, é comprado pelo então governo da Guanabara, o acervo do Augusto Malta, que é o grande fotógrafo que vai registrar as mudanças do Rio de Janeiro, justamente no momento em que o choro era criado, que o samba era criado, né? Essa virada do século XIX para o século XX, o Rio de Janeiro se moderniza, né? E essas transformações urbanas são registradas por esse fotógrafo. Então, já indica um tipo de relação com o audiovisual, né? Com o visual e com o audiovisual. Então, é um museu que vai acompanhar a evolução urbana
e a presença do Rio de Janeiro nas telas, né, na fotografia, no cinema e na televisão e até o digital, assim por diante. E, por último, o MIS é inaugurado em setembro de 65, já em janeiro de 66, com João da Baiana, começa a comovente série de depoimentos para a posteridade que dura até hoje, né? Nisso o MIS é pioneiro de novo, né? Então, eu acho que essas três vertentes elas vão nortear o acervo do MIS. E isso, ou seja, a pessoa de corpo presente. Eu costumo dizer, o Noel Rosa do MIS não é o velho Noel Rosa. É o Noel Rosa de 22, 23 anos, criando, ajudando a estabelecer a linguagem do samba, né? Então, isso é muito importante, né? Quer dizer, para quem quer animar, para quem quer. Então, nossos personagens são personagens de corpo presente. E é assim que a nossa curadoria pensou isso. Então, a gente, por exemplo, para ficar num paralelo com a Casa do Choro, né? O MIS tem um grande acervo de choro, como a Luciana falou. O acervo do Jacó do Bandolim está no MIS, o acervo do Valdir Azevedo, uma grande parte do acervo do Pixinguinha, os acervos de coleção do próprio Almirante, do Hermínio Belo de Carvalho, do Sérgio Cabral, enfim. Então você tem um grande acervo de Abel Ferreira, enfim. Então a gente tem um grande acervo, né, ligado ao choro. Isso se traduz. A gente tem instrumentos também. Então a gente tem o saxofone do Pixinguinha, a gente tem o cavaquinho do Valdir Azevedo, os violões de Rafael Rabelo, de Dorival Caymmi, o clarinete do Abel Ferreira, a bateria do Perrone. Então a gente criou, que é o centro, praticamente o centro, vai ser o centro da sede de Copacabana, um conjunto, um grande regional, uma banda voadora, ou seja, esses instrumentos vão estar flutuando no ar, e quando você chega em determinado andar, estou dando um exemplo de como isso vai funcionar, né? A gente vai estar diante desse instrumento e de equipamento multimídia, que vai te responder basicamente 3 perguntas, né? O que, quem e como. Então a gente vai contar a história de que instrumento é aquele, quem são os donos desses instrumentos. Então é uma série de documentários, assim, eu acho que talvez inédito em sua dimensão, contando a vida e a obra dessas pessoas que eu falei, que eu mencionei, e entre outras. E cada instrumento desse vai gerar, por exemplo, a gente tem o piano do Ernesto Nazaré. Então a gente vai ter um mapa do Rio de Janeiro e um mapa dos pianos do Rio de Janeiro. Então você vai ter lá no alto do Jardim Botânico, nesse mapa do Rio de Janeiro, o piano do Tom Jobim. E você vai poder ver o Tom tocar, né? E saber o que é um piano, e saber como é que esse piano, como é que o Rio de Janeiro, por que o Rio de Janeiro foi chamado de Pianópolis no século XIX, e por que a influência do piano fundamental na música carioca, em primeiro lugar, né? E depois na música brasileira. A mesma coisa a gente faz com os violões, né? A gente organizou assim 40 e tantos violões escola, como eu chamo, né? Quer dizer, são violões que são muito ligados à criação do instrumentista, né? Então, assim, a gente tem um Baden Powell, a gente tem um João Gilberto, a gente tem um João Bosco, a gente tem um Turíbio Santos, a gente tem o Hélio Delmiro, a gente tem muitos violonistas que inventaram formas de se tocar violão, né, pessoais. Então, por exemplo, isso é uma coisa que vai estar lá viva, né? Enfim, essa é a primeira ideia. E isso a gente faz. O programa é muito extenso, né? A gente tem a história da canção no Rio de Janeiro, a gente tem o rádio, a gente vai recriar e animar um programa da Rádio Nacional, a gente pegou do acervo da Rádio Nacional. E só para não ficar muito extenso, quer dizer, a ideia é fazer digamos, esse lado exibido, esse lado expositivo do museu de maneira muito lúdica e muito atraente para todos os públicos. Se fala mal, às vezes, de museus que são parque de diversões, né? O MIS ele vai ter orgulho de ser um parque de diversões dessa cultura carioca, né? Então tem essa dimensão. E tem uma outra dimensão, que é a do visitante mais interessado. Então, por exemplo, a gente vai recriar esse programa da Rádio Nacional como
como eu falei, lúdico e como se a gente estivesse assistindo um programa no auditório da Rádio Nacional. Isso é uma coisa muito mágica, né? Só que você vai poder sair dessa sala onde vai estar sendo exibido esse programa e audiovisual, e você vai ter acesso a pelo menos 20 horas que a gente já organizou por temas de fragmentos do acervo da Rádio Nacional. E se você quiser, você vai à sala de pesquisa totalmente digitalizada, né? E tem acesso a todo o acervo da Rádio Nacional. Então, são essas as dimensões que a gente está se preocupando, né? A escola vai ter um programa educativo que está sendo já foi planejado, né? Então vai desde o turista que chega para conhecer escola de samba, para viver o carnaval do ponto de vista museológico, por exemplo, é outro tema que a gente vai abordar. Você tem esse visitante mais interessado e finalmente a gente tem o pesquisador especializado. Então, a gente está pensando sempre essas 3 dimensões em toda a programação do museu. E, finalmente, sem querer me estender mesmo, a ideia é que você tenha a dimensão do museu propriamente, né? E depois a programação cultural desse museu. O museu vai ter um teatro de 300 lugares, vai ter vai ter uma boate, por exemplo, um museu sobre cultura carioca em Copacabana, que não abordasse a cultura musical das boates, tanto que eu chamo da música em pé, a música para se dançar, quanto a música para se ouvir, né? Não seria digno desse nome. Então, vai ter uma boate, que vai funcionar como boate, o teatro vai ter sala de projeção a céu aberto. Enfim, são vários os espaços onde uma intensa programação cultural vai ser enfim, disponível, né? E a ideia é que toda essa programação cultural alimente o próprio acervo, né? Ou seja, o critério para a programação cultural do MIS seria a produção do próprio acervo, né? Tudo tem que ser transformado em acervo. Então, essa seria assim, a diretriz, né, da produção cultural. E aí seria, quer dizer, eu acho que é o que a gente está chamando de fábrica da memória, né? O MIS é um museu, assim como a Casa do Choro, né, que produz o próprio, quer dizer, todo concerto, todo show que acontece na sala da Casa do Choro, ela é um potencial, uma potencial produção de memória. O MIS é isso o tempo todo, né? Então é essa a ideia, quer dizer, sempre com uso intenso de tecnologia. Nós temos essa sorte, né? Quer dizer, a gente está vivendo num momento em que a tecnologia pode estar a nosso favor, né, a nosso serviço. E a última coisa que eu queria falar nessa apresentação é que, além da visita presencial ao MIS, a gente está desenvolvendo também a presença do MIS na cidade e no país e no mundo inteiro, né? Também via tecnologia. Então, um exemplo claro para a gente ficar no choro, né? Nossos companheiros, conhecidos companheiros do Japão ou da Europa, que tocam choro, né? Você tem estudantes de choro no mundo inteiro, a Luciana sabe muito bem disso, terão no MIS um acesso a uma cultura carioca e brasileira muito especial, porque o museu essa nova sede vai nascer já conectada das mais variadas, das formas mais contemporâneas, com visitantes virtuais do mundo inteiro. Então, eu acho que eu fiz um pouco o programa é muito grande, não dá para detalhar muito assim em tão pouco tempo, mas a ideia é essa, né? Quer dizer, eu queria fechar definindo na ideia da ânima mesmo, né? De animar, né? De revelar o pensamento que está por trás daquele acervo, e de animar no sentido de mexer com aquilo, né? De tornar aquilo vivo. E o Carlos Lacerda, quando inaugurou o museu, ele dizia isso, né? Esse museu visa, em som e imagem, tornar cada vez mais viva, humana e colorida a sofrida e valorosa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Está no discurso de inauguração do MIS. E isso nunca aconteceu por uma série de motivos, né?
o MIS é uma instituição brilhante, maravilhosa, né? E que merece completar, digamos, essa dimensão imaginada pelos seus fundadores. É essa a ideia. Opa, maravilha, Hugo. Antes de chamar aqui a Luciana diretamente, eu queria ver se a gente podia compartilhar um trecho daquele arquivo que você passou para a gente, para mostrar um pouco desse projeto, do que vai ser o Novo MIS, porque as pessoas acompanham essa obra há muito tempo, ela foi interrompida uma série de vezes, e o que as pessoas conhecem, na verdade, é uma fachada, né, de um museu que está sendo construído, mas não tem muita ideia do projeto, do que vai ser colocado ali. Como vocês já divulgaram isso publicamente, né, já teve conversas sobre o projeto, e a gente já falou aqui, se a gente puder disponibilizar um pouquinho para que as pessoas conheçam esse projeto um pouco, né, você pudesse falar sobre ele resumidamente, eu acho que ia ser bacana. Tudo bem? Tudo bem? Eu posso. Afonso, você pode então colocar para a gente compartilhar a imagem, então? Que aí, enquanto o Hugo estiver apresentando, você pode deixar só o Hugo e o Pablo e compartilhar na parte maior o arquivo. Na verdade, o que eu falo é muito... obviamente que agora que eu vou inserir não está funcionando, mas eu vou conseguir. Só um segundinho aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar por aqui, então, tá? Só um minutinho, que eu estou com ele aqui. Já tem umas perguntas aqui, né? Mas a gente pode fazer, daqui a pouquinho vai ter tempo. Eu vou só colocar aqui o arquivo. Que eu posso... Acho que eu consegui agora. Consegui. Então, deixa eu interromper aqui a minha. Apenas, Hugo, você vai me orientando, tá? Para eu poder porque eu não consigo ver vocês, ok? Tá bom. Bem, essa é a nova logo, né? Que emula o prédio. Vocês estão vendo, né? Parece o formato do prédio, né? E é uma logo muito, enfim, muito moderna, né? Muito contemporânea. E já há o MIS já nasce com um brand book, né? Que é uma orientação para o uso da marca e da comunicação visual. É muito interessante. Por exemplo, a gente faz várias brincadeiras com o acervo e esse nome, né? A gente chegou à conclusão, estudando com especialistas em marca, né? O MIS é uma marca muito forte e muito, como eu falei, à frente do tempo, né? Então, esse museu dá a imagem e do som, né? Então, por exemplo, a gente fez uma brincadeira com o nome MIS no acervo, né? Então, o MIS ele pode ser um museu da Ivone e do Silas, né? E essa marca pode aparecer em verde, né? Enfim, a gente tem mil brincadeiras com esse nome, né? Com esse potencial do e do, né? É um museu disso e daquilo. E é um museu que é muito a cara do Rio de Janeiro, né? Do encontro, né? Desses encontros que vão gerar encontros, parcerias. É museu do Tom e do Vinícius, né? É museu do samba e do funk. É museu do... Enfim. Então, a gente pode trabalhar essa marca sem querer me aprofundar nisso, só para vocês entenderem o potencial disso, né? Isso tudo foi estudado com especialistas nessas áreas, sabe? De comunicação de museus. Então, a ideia é trazer um museu muito... que eu acho que o Brasil tem alguns exemplos. O Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, né? O Museu do Amanhã aqui. Museus que estão na ponta dessa pesquisa de como lidar com acervos complexos e com o público contemporâneo, né? Então, estou dando uma palhinha do que pode ser isso, né? Vamos seguir? Eu sei que perguntaram aqui. Vamos seguir, gente? Afonso, se você puder passar a próxima slide. A gente abre para perguntas logo em seguida, tá, Hugo? Tá tranquilo, vai ter tempo para isso. Foi feito um concurso internacional de arquitetura, porque outra intenção do projeto
era dar trazer de volta ao Rio uma vontade arquitetônica. Quer dizer, isso foi concebido com um projeto muito acidentado, mas foi concebido antes de Olimpíada, antes de Copa do Mundo, né? E a ideia era dotar o Rio de Janeiro de um prédio contemporâneo. O Rio tem todas as escolas arquitetônicas, né? Desde a sua fundação no século XVI, né? Mas faltava o contemporâneo. Então, a ideia era essa, foi feito um concurso internacional, que foi ganho pelo escritório Diller Scofidio, e isso é muito poderoso, isso de Nova York, um escritório de Nova York, essa percepção deles era muito poderosa. Eles pegaram o calçadão de Copacabana e fizeram uma espécie de dobradura, né? E a estrutura do prédio é como se o calçadão de Copacabana entrasse naturalmente no museu, e coisa que ele faz simbolicamente, né? A cidade, o MIS é um museu essencialmente popular e essencialmente da cidade, né? Então é como se a cidade entrasse simbólica e praticamente no museu, e o calçadão é a própria estrutura. E aí alguém perguntou aí por que Copacabana, né? Eu realmente não tenho procuração para isso, não fui eu que decidi isso foi decidido na época, mas eu acho que o MIS ele tem o melhor da cidade, né? Então ele tem que estar na prática no melhor endereço da cidade. E o bairro de Copacabana é esse endereço, né? Literal e simbolicamente aberto, né? Como uma vitrine para o mundo. Na época também havia a ideia de você transformar o turismo predatório, o turismo sexual, o tráfico de drogas, enfim, problemas específicos daquela área, né, em turismo cultural de alto nível, né, e educativo, enfim. Então a ideia era essa, por isso Copacabana. Enfim, são muitas as camadas de explicação aí por que esse museu com essa dimensão, né, com essa monumentalidade entre o mar, fazendo um pouco entre o mar e a cidade, né? Então é um pouco uma sequência lógica, né? Quer dizer, o português, quando Copacabana foi colonizada, o português lá fez o calçadão emulando as ondas do mar, né? Em formato de ondas. Depois o Burle Marx, quando a pista foi duplicada, o Burle Marx fez aquele canteiro central, que é a maior obra de arte a céu aberto do mundo. Ela vai do Leme ao Posto 6, né? E aí agora vem um prédio que dialoga com justamente a obra do Burle Marx, né? Enfim, então tem essa ideia, né, de uma sequência da história de Copacabana. Podemos seguir. Vocês estão vendo a dobradura, né? Como a dobradura se transforma no prédio. E a ideia do bulevar vertical, né? Pode seguir. A ideia do bulevar vertical, a cidade que entra no museu. E finalmente ela cria um belvedere, né? Ela cria quase uma nova rua que a cidade não tinha, né? Paralela à Avenida Atlântica, e que cria um mirante. E um mirante público, né? É um prédio público, acessível. A ideia, quando o museu estiver funcionando, é que você não precise de ingresso para... É claro que tem que haver um controle e tal, mas você não precisa pagar para ter acesso à vista de Copacabana, que é uma vista exclusiva, até hoje exclusiva, né? Para quem pode se hospedar no hotel, para quem pode morar lá. Então a ideia é franquear essa vista e franquear a obra do Burle Marx, né? Que pouca gente sabe que aquilo é uma obra de arte, aquele calçadão central, né? Uma obra de arte belíssima. Enfim, então tem esse diálogo. E do ponto de vista simbólico, é trazer, aí eu falo da alma encantadora das ruas, né? É trazer essa alma das ruas que falava enfim, nossos escritores, né? Essa ideia da vida acontecendo na cidade para dentro de um museu. E, quando o museu estiver aberto, trazer o acervo para fora do museu. Então, essa um pouco a ideia, né, de todo o projeto. E Copacabana como lugar em que todo carioca, mesmo mais distante, um dia vai, um dia quer ir, né? E todo estrangeiro que vem ao Brasil, todo brasileiro, todo estrangeiro, quer dizer, qual é o bairro mais distante de Copacabana? Sei lá, Santa Cruz. Um dia o cara vai
ele vai ter uma experiência em Copacabana, né? Ir à praia e pegar um ônibus e ir à praia. Quer dizer, esse dia para ele é um dia importante. Assim como o turista estrangeiro, assim como o Mick Jagger, que fez seu maior show em Copacabana, né? Quer dizer, então você tem toda essa dimensão dessa presença de Copacabana no mundo, né? E esse museu dialogando com essa vibração, né? Desse bairro desejado, né? Desse bairro e que é um bairro que produz também cultura, enfim. Aí vocês estão vendo a entrada do museu, né? Como eu falei, são duas entradas paralelas, uma que dá para esse mirante por fora, né? E outra que você pode entrar já diretamente dentro do museu e já começar a usufruir. Por exemplo, aqui dá para ver uma tela logo no início, né? Que a gente brinca que é a banca de jornal do MIS. O MIS é uma espécie de museu oráculo, né? Um museu que fala pela cidade. Quer dizer, o que o Rio de Janeiro tem a dizer sobre as coisas? Sobre os assuntos da atualidade. A gente fez alguns exercícios quando teve esse negócio de projeto longo tem essa vantagem, né? A gente vai amadurecendo as ideias, né? Então, por exemplo, quando teve aquele infeliz atentado, uma tragédia do Charlie Hebdo na França, né? Eu me lembro, só para dar um exemplo de como vai funcionar essa banca de jornal. A coisa se deu porque satirizaram a imagem de Maomé, não é isso? E foi esse o motivo do atentado. No Rio de Janeiro, em 1964, a grande música do Carnaval daquele ano, e a gente tem essa história contada pelo acervo do MIS, foi a Cabeleira do Zezé, né, do João Roberto Kelly, em que falava: será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Quer dizer, o Rio de Janeiro ele brincou com essa figura, né, com muito mais respeito, com muito mais... e a gente conta uma outra história dessa relação, entende? Então, tudo que acontece no mundo, das notícias boas até as piores notícias, o MIS tem alguma coisa a dizer. Os criadores da cultura brasileira têm alguma coisa a dizer sobre isso. E isso que vai se dar aqui embaixo, nesse primeiro foco de exposição, que na verdade é um lobby do museu, e onde vai estar a livraria, onde vai estar o café, o primeiro café, né, o café aberto para a rua, enfim. E a partir daí a gente vai subindo pelo museu e vai se relacionando com esse acervo de diferentes formas. Quer dizer, são muitas exposições já prontas. Enfim, eu não sei a que nível que eu posso detalhar aqui, eu acho que vai ficar um pouco longo, mas a gente tem choro, a gente tem samba, a gente tem a relação do cinema, do audiovisual com o Rio de Janeiro, tanto do cinema brasileiro como do cinema estrangeiro. A gente tem rádio, a gente tem, como eu falei, uma história da canção, a gente tem o Museu Carmen Miranda, que foi incorporado ao MIS, e que vai ter uma exposição maior dentro do MIS do que no próprio Museu Carmen Miranda, um museu maior em espaço e mais ampla. Quer dizer, o antigo Museu Carmen Miranda era muito focado na Carmen de Hollywood, né? E não muito na Carmen carioca, na Carmen cantora, que foi a maior cantora brasileira durante 10 anos. Então, pela primeira vez, a gente vai ter um espaço no Rio de Janeiro dedicado a essa a vida e a obra completa desse ícone, né, da cultura carioca. Enfim, nós temos um espaço dedicado à cidade, um outro espaço dedicado à noite. Enfim, são muitas experiências. Eu não tenho... Ao carnaval, a rebeldia carioca que gerou e gera o tempo todo movimentos artísticos, né? Quer dizer, como é que um cinema novo foi gerado no Rio de Janeiro, como é que enfim, a gente vai ter um espaço dedicado também à Vila Lobos, que é outra figura que complementa essa ideia da música do Rio de Janeiro, né? Enfim, são muitos. Vocês podem me perguntar se vocês quiserem mais detalhes, assim, mas é sempre com essa ideia de você, de maneira muito carioca e muito exibicionista e muito encantadora, muito sensual, sabe, muito lúdica, pegar esse acervo
e trazer ele para a eternidade, né? Quer dizer, para a eternidade dos nossos olhos, né? Encantar olhos e ouvidos com esse acervo. Isso que é o magnífico, entendeu? A gente está falando, no fundo, a gente vai estar falando daquele acervo do Almirante ampliado até os dias de hoje, né? Quer dizer, o MIS continuou a recolher e continua a catalogar e continua isso até hoje e vai continuar cada vez mais, né? Claro, com uma sede dessa, com uma nova sede dessa, né? Com o potencial que ela tem, as nossas memórias pessoais e a memória e a história da cultura brasileira. Enfim, eu costumo brincar, só para finalizar essa. Já estou falando demais aqui, né? É muito abstrato isso, né? Aparentemente, né? Para eu falar para vocês. Na concretude das exposições, a gente vai ver que isso não é tão abstrato assim. Mas o museu, qual é o objeto desse museu? É um jeito carioca de fazer as coisas. É a bossa, né? É a bossa velha, a bossa nova. Então, essa bossa que o Luiz Peixoto falava, é o não sei que faz a confusão, né? Ele falava da mulata, da Elisete Cardoso, né? Então, o MIS busca esse não sei que, traduzir esse não sei que. Quer dizer, o que acontece no Rio de Janeiro que gera essa indústria do humor? A gente, por exemplo, vai ter uma experiência que trata do humor no Rio de Janeiro, desde as caricaturas do século XIX até o Porta dos Fundos, até o humor na internet, né? Passando por toda a história do museu, do humor no cinema, né? O Oscarito, enfim, da televisão muito rica, né? Da imprensa, enfim. Então, é uma experiência, a gente espera que seja uma experiência muito importante para a autoestima do Rio de Janeiro, para a vocação econômica do Rio de Janeiro, e, mais do que isso tudo, para o velho sonho, né? Para o sonho do Almirante de ter isso vivo, né? De ter esses personagens eternamente vivos, né? Essa é a ideia. Obrigado, Hugo. É só para a gente trazer a Luciana aqui de volta e a gente vai, aos poucos, aqui respondendo perguntas que estão chegando pelo chat, mas trazer a Luciana aqui de volta com a gente, né, para a gente poder abrir a conversa e, enfim, te agradecer essa apresentação aí que eu te pedi para fazer, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais do projeto, mas, se eu não me engano, procurando na própria internet, você tem vídeos, né, lives de apresentação do projeto mais detalhado e tal. No site do MIS. No site do MIS você tem um vídeo que detalha não, mas que passeia pelas experiências variadas, né? Mudou muito de lá para cá, mas enfim, é aquilo, a ideia é aquela. Ao longo da fala de vocês, né, tanto a sua quanto a do Luciano, a gente foi também colocando endereços no chat para que as pessoas pudessem acessar. Então, eu coloquei da Casa do Choro, né? E a gente colocou do MIS também, entrando ali em acervo, entrando no histórico, né? Dá para explorar um pouco e conhecer melhor as instituições, porque numa conversa dessa é óbvio que a gente não consegue ver tudo, né? Que essas instituições estão trabalhando e fazendo há tanto tempo, com tanta importância. Mas antes de abrir para as perguntas do chat, eu queria fazer uma fala, tem a ver um pouco com o que a gente estava conversando nos bastidores antes de começar, que é essa ideia de trabalhar com uma cultura viva, né? De trabalhar com uma cultura de um acervo. Eu estava pensando, como eu falei, na trajetória da Luciana, do Maurício, dessas pessoas, né, que começaram muito jovens, acompanhando os mais velhos no choro, essa tradição de aprender na roda, e um dia ser cobrado, né, Lu, por um aluno que vocês também estivessem presentes nas rodas, para que eles também pudessem aprender um pouco isso, e essa ideia que motiva, vai ser talvez a pulsão inicial aí de criar essa metodologia das oficinas que depois se transforma na escola portátil, né? Então, tem uma ideia que é de, o tempo inteiro, é óbvio que um acervo guardado, ele tem a sua importância em si, que é a preservação dos documentos e da memória, mas, ao mesmo tempo, sem desfazer dessa importância, é muito bacana quando a gente consegue dar vida a esse museu, né? Esse acervo, no caso, porque, né, as duas instituições não são necessariamente museus, né? O Museu da Imagem do Som, claramente, tem uma metodologia museológica de preservação, e a Casa do Choro, ela dialoga com questões, mas não se constitui como um museu propriamente, né? Mas as duas instituições trabalham com essa ideia de memória viva, de todo um acervo, né, que podia estar invisibilizado, mas nunca foi morto, né? Enfim, de um passado da memória, por exemplo, do choro, no caso do MIS, de uma forma bem ampla, né? O acervo do MIS
Ele envolve fotografia em papel, negativo em vidro, negativo estereoscópico, cartaz, gravura, disco, filme, fita de vídeo e de áudio, documentos textuais e partituras, assim como no caso da Casa do Choro também. Vocês trabalham com partituras aí desde o século XIX, né? Pelo menos da segunda metade do século XIX, até onde eu acompanhei, tinham 15 mil partituras já disponibilizadas, sendo que 9 mil era ainda do século XIX. Mas, ao mesmo tempo, 6 mil do século XX, que incluem Jacó do Bandolim, Radamés Inhatali, Maurício Carrilho, Luciana Rabelo, né, as pessoas, o Cristóvão Bastos, estão produzindo de forma contemporânea. Então, vocês têm os instrumentos lá do Jacó do Bandolim, do Avena de Castro, né? Vocês têm os instrumentos, o piano do Ernesto Nazaré, falando do conjunto das duas instituições, né? Mas a ideia sempre foi, de alguma maneira, que esse acervo, que essa memória, né, que esse passado tivesse uma continuidade, e me chamou muito a atenção, né, que eu vejo muito isso na Casa do Choro, que essa preocupação de continuar um trabalho que não é de um resgate de um passado, mas de uma continuidade de uma tradição musical, né, que se mantém, e é preciso que ela seja trabalhada para ser mantida. Então, vocês continuam na Casa do Choro na medida do possível. É claro que a pandemia atrapalhou, mas organizando rodas, né, no café, fazendo o Dia do Choro, fazendo uma série de eventos. Vocês continuam fazendo shows, e esses shows, até onde eu sei, são registrados, são gravados, né, como o próprio Hugo falou, né, de alguma maneira na fala dele, como uma espécie de fábrica da memória, de produção constante da memória. Tudo que se faz vira acervo, né? Eu acompanhei pelas redes sociais, o Hugo, uma série de depoimentos que estavam sendo gravados já para essa inauguração também da nova sede, né? Então, você tem essa preocupação de uma memória viva que é produzida contemporaneamente, que dialoga com o passado, se mantém uma tradição, mas, ao mesmo tempo, que está antenada, né, com a produção contemporânea. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, né, dessa ideia de uma memória que é produzida constantemente, e dessa ideia que o próprio Hugo usou, essa expressão de fábrica da memória, né, de alguma maneira, aquilo que não está parando de ser produzido em momento algum. Luciano, eu te pedi só para você abrir o microfone, que eu acho que ele está fechado. Vamos lá. A pessoa esqueceu de ligar o microfone só. Você tocou numa coisa importantíssima aí. A gente tem recebido muitos pedidos de contemporâneos nossos, músicos de agora, para que as suas partituras estejam disponíveis no acervo da casa, com uma vontade assim de pertencer àquilo ali. Eu também faço choro, eu também quero estar aí. E mandam as suas partituras, a gente disponibiliza. Com isso, a gente tem realmente crescido o tempo todo esse acervo. E a gente tem uma história com o MIS muito antiga, né? Nós fomos ratos do MIS. A gente pesquisava ali desde garotos, desde meninos, no tempo que não podia xerocar. Então, a gente tinha que ir para lá e procurar a partitura, escrever à mão. Então, a gente passava tardes no MIS copiando partituras do acervo do Jacó, especialmente, né? E eu me lembro assim que não era raro eu encontrar uma música que tinha a primeira parte e aí chegava na segunda parte, cadê a segunda parte dessa música? Não, eu estava em qualquer lugar, a gente não sabia onde estava. Meses depois, a gente, por acaso, encontrava... isso é a segunda parte daquela música que a gente ficou sem ela. Não era uma coisa assim que estivesse organizada com o olhar crítico e analítico especializado numa história musical. Acho que a gente sentiu essa necessidade, tem uma lente de aumento, é como se você pegasse o MIS como um todo, pusesse uma lente de aumento no choro, ampliasse aquela história e fosse trabalhar, se debruçar especificamente naquilo, reunindo ainda muito mais material espalhado por outros acervos, né? Isso foi o que se fez na Casa do Choro, e nós copiamos o modelo do MIS. Eu me lembro que os depoimentos do MIS, como falou o Hugo aqui, é um negócio riquíssimo, né? Você ouviu o próprio Jacó falar sobre ele mesmo, você ouviu o depoimento do Donga, que é um depoimento muito rico, Pixinguinha, você ouvia a voz, você ouvia o sujeito, ele próprio contando, é Pixinguinha segundo ele mesmo. A gente ouvia as vozes desassombradas do museu. Nossa, né? Aquilo é uma maravilha. Inclusive, esse acervo seria genial se ele tivesse disponibilizado, né? Para a gente ouvir. Era muito bom isso, adaptado ao mundo digital, né? Colocar então, Luciana, estará. Que maravilha. Todo disponível.
E o melhor, na sala de espera do teatro, o mesmo subsolo tem um teatro e uma boate, como eu falei. A sala de espera vai ter uma tela imensa em que a gente vai ver essas figuras e vai poder ouvir uns trechinhos das falas dele, né? Enquanto que espera maravilha. começar um espetáculo. Então, Isso é muito bacana. É o que eu falei das muitas dimensões do acesso ao acervo. Desde esse acesso superficial, gostoso, né? De você estar lá, ser surpreendido com o Jacó do Bandolim falando que o som do bandolim é muito chato, né? O Jacó falando, por isso que ele resolveu mudar, resolveu tocar do jeito que ele tocou, né? Então ali tem são depoimentos muito humanos, né? Muito humanos. Muito humanos. E a gente fez a nossa série de depoimentos da casa focando no pessoal. Primeiro, que a gente sabia que não tinha dado seu depoimento ao MIS. A gente fez com foco principal nos personagens do choro, claro. Percebendo assim, por exemplo, o Jacó, que está na bola da vez aqui. Quando deu seu depoimento ao MIS, ele tinha 40 e poucos anos. Eu estou com 61. Né? O Cristóvão está com 70 e poucos. Essas pessoas tinham que ter os seus depoimentos já feitos. Né? E aí nós começamos a tomar os depoimentos dos nossos contemporâneos também. Né? O que enriqueceu muito a história lá. O Hermínio Belo de Carvalho não tinha um depoimento feito ao MIS, a gente fez o depoimento do Hermínio. O Wilson das Neves não tinha um depoimento. Não dá tempo de uma única instituição fazer tudo o que é preciso fazer, não há verba para tudo isso também, a gente sabe da dificuldade, da guerra que é. Então, eu acho que são ações complementares muito importantes, uma complementa a outra. Acho que a gente tem que ver com esse olhar. Né? É muito fácil você sentar no hall dos amargurados, do que se queixam, dos que criticam. Eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade, levantar, achar bacana o que foi feito e dizer, eu vou fazer o que eu acho que está faltando. Vou fazer aquilo que eu estou sentindo falta. E no caso do choro foi primordial esse trabalho que foi feito, porque o choro está na raiz de tudo isso que acontece depois na música do Brasil. É o grande esteio, é o grande... E mostra que essa música não só é o esteio, não só foi e é a escola dos músicos brasileiros, quando ela continua, como ela continua contemporânea, de vanguarda, atual, e por isso encantando o mundo inteiro. Né? É isso. Acho que esse é o grande barato assim, do acervo da Casa do Choro. Quer complementar aí, Hugo, por favor? Não, é que ela falou, por exemplo, do choro como base, né, de tudo, né? Então, por exemplo, eu estou lembrando agora de algumas coisas que a gente já fez, né? Lá para o MIS, que vai estar, que é, por exemplo, uma figura como Meira, né? Você conhece tão bem, Luciano. A gente vai mostrar como o Meira teve a sua importância como professor, né? Quer dizer, o Meira foi o maior acompanhador de violão da música brasileira, pelo menos dos anos 30 aos anos 80, né? Quer dizer, então mostrar isso, onde que ele estava. Ele é o violão mais atuante na história da discografia brasileira. Então, ele é o cara que vai estar no maior número de fonogramas na história da produção brasileira. De Chico Alves a Chico Buarque, né? Sim. Quer dizer, então a gente demonstra isso, que é uma coisa que está oculta na história que está restrito a especialistas, né? Então a gente no MIS a gente criou mecanismos de mostrar isso, mostrar quem foi o Meira. Ao mesmo tempo ele foi professor, ao mesmo tempo ele foi compositor do samba canção, o protótipo do samba canção, né? Que é o Mulambo, entre outras composições. Então, que figura é essa oculta que pouca gente conhece? Tão importante, quer dizer, o cara, ele foi o professor dos maiores violonistas do Rio de Janeiro, inclusive do Maurício, né? Maurício do Maurício, do Rafael, do Baden, né? Quer dizer, foi professor dos maiores, né? De todos os maiores. E foi compositor importante e foi ele próprio um grande violonista, né? Então, isso tudo. Aí para isso nós consultamos o Maurício Carrilho, sugeriu que trechos de violão dele. Isso é muito bacana. É muito bacana. Então, a gente não ter esse espírito do colecionador, daquele que quer reter para si a informação ou o material, porque isso é uma coisa tão subdesenvolvida, né? É muito bacana você espalhar esse conhecimento, você dizer assim, apontar na Casa do Choro, lá no MIS você vai encontrar a continuidade desse assunto que a gente está abordando aqui de uma maneira mais superficial,
porque está fora do nosso escopo. Mas, por exemplo, vai procurar o acervo do Almirante, você está apaixonado pelo Radamés, vai conhecer os arranjos do Radamés para a orquestra, no tempo da rádio, né? Quer dizer, eu acho que são ações complementares. Se o espírito de quem está à frente tiver essa visão, né? Não é altruísmo a palavra, não, mas é muito mais um espírito de dividir, de espalhar conhecimento. E a vocação, né? A vocação de cada instituição, né? Quer dizer, o MIS não é, ao contrário da Casa do Choro, que é uma casa especializada, né? Uhum. O MIS não é especializado, né? O MIS é uma visão mais generalista, né? A questão do MIS é a cultura carioca, né? Da qual o choro faz parte e é fundamento, né? Mas não é uma casa especializada em choro, embora tenha muita informação, né? Então, por exemplo, uma vez eu fui no Instituto Moreira Salles visitar lá, por algum motivo, o acervo, estava lá a Bia Paz Leme discutindo uma nota apagada de uma partitura do Pixinguinha, né? Que nota seria essa? Quer dizer, é um restauro, né? Quer dizer, isso é uma coisa que o Instituto Moreira Salles vem fazendo, né? Em parceria com a Casa do Choro. Muitas vezes em parceria com a Casa do Choro. Então, isso, é usar os saberes, né? Saber quem é a pessoa, quem é o especialista nisso. Chama esse cara, que eles tiveram essa preocupação. Isso é bacana, isso é bonito. E são instituições amigas, né? Quer dizer, então, sim, eu acho que a ideia é que elas trabalhem juntas, né? Quer dizer, em parceria, né? Então, com certeza. Acho que é isso. A nossa grande bacana ver até no próprio histórico de vocês, né? O Instituto Jacó do Bandolim, que em determinado momento, né, vai digitalizar parte do acervo do Jacó no MIS. O acervo do Almirante, que hoje na Casa do Choro tem cópia cedida pelo MIS. Agora, né? O que é encantador, Alexandre, o que é encantador, se você for mergulhar no acervo do MIS, é que o Instituto Jacó do Bandolim não é um acervo só de choro. Uhum. Né? Então, por exemplo, isso talvez não interesse a Casa do Choro, mas assim, o Jacó ele gravava tudo. Uhum. Então você tem, por exemplo, festivais da canção que ele gravava da televisão e que as próprias televisões não têm esse acervo. As eliminatórias, sabe, músicas que só foram tocadas ali uma vez. Outro dia saiu o filme sobre o garoto, né? E eu fiquei muito, muito emocionado ao perceber isso, quer dizer, a beleza disso tudo, né? Quer dizer, você tinha uma gravação do Radamés que só tocou e só foi ouvida na noite que foi tocada em 1949, quando os maestros se encontram. Ela nunca mais tinha sido ouvida. E o filme pegou essa peça no acervo e agora está sendo ouvida no filme. Incrível, então, né? Isso quer dizer, aí a gente tem a partitura disso, a gente tem que precisa ser restaurada, que precisa ser conservada, que precisa ser estudada, explicada, né? Você tem o som disso, você tem enfim, é infinito. Você pode fazer uma exposição inteira sobre essa descoberta. Com certeza. Uma música do Radamés. Então, e que você vai trazer a reboque toda uma história, né? Porque isso vai trazendo todo um conhecimento a reboque disso. Se você falar da obra do Radamés, é um absurdo. E aí são acervos que permitem isso, né? De você olhar a partir de diferentes lugares, falar para diferentes públicos, pegar aspectos de diferentes pontos de vista, mantendo sempre esse acervo de alguma maneira dinamicamente sendo usado, né? Também não só estando disponível para consulta, o que, como eu falei, já tem a importância em si, né? Eu queria passar um pouquinho para algumas perguntas que estão chegando para a gente aqui, se vocês me permitirem. A gente dá uma lida aqui, eu sei que vocês estão acompanhando no chat aí também, na medida do possível, mas a gente tem sempre esse compromisso da gente ler aqui, né? O Egeu Laus, ele comenta, né? As vozes desassombradas do museu precisam continuar sempre mapeando a alma musical carioca através de pessoas que constituíram e constroem, né, a produção musical do Rio de Janeiro. Isso é mais um comentário, né? O Ricardo Moreno, que é músico também, professor, inclusive, lá do IFRJ, com a gente na produção cultural, ele faz duas perguntas. A primeira, se a sede do MIS em Copacabana não está funcionando ainda, não está, né? A previsão é 2023, não é, Hugo, de inauguração? A obra foi retomada. Eu repito, para quem chegou agora, eu não falo nem pelo governo do Estado, nem pelo MIS, tá? Eu sou, como você falou, curador, consultor. A obra foi retomada, finalmente, pelo
está em fase agora de implantação do canteiro de novo, né? Já começou, já está em obra, e acho que tem, para inaugurar mesmo, tem mais ou menos um ano. A ideia é que, se tudo der certo, inaugura no meio de 2023, lá por julho de 2023. Porque a obra tem que ser terminada e o Museu Limpo tem que ser instalado, entendeu? Então, não falta muita obra, mas é uma obra muito delicada. Maravilha. E o próprio Ricardo ele pergunta também, eu acho que você já respondeu de alguma maneira a pergunta da Luciana, mas ele pergunta se há plano de disponibilizar esses depoimentos do MIS na internet. Sim, sim. Tá. Mas via só o espaço do novo museu ou no próprio site do MIS? Site, você vê como a gente é velho, né? Site já é uma linguagem ultrapassada, né? É claro que vai ter um site, né? Que é a base de tudo. Mas a ideia é que o MIS ele esteja em todas as plataformas, né? Então você não vai precisar, obviamente, consultar só de lá virtualmente. Você vai ter um acesso que vai ser disponibilizado em vez de você pode consultar da sua própria casa, ou do trabalho, etc. E tal. Evidente. É o que eu falei, são as várias dimensões. Quer dizer, o pesquisador vai ter a sala tanto da Lapa, que vai continuar funcionando, eu já vi que tem essa pergunta aí. A Lapa continua guardando os acervos, né? Estudando os acervos, sobretudo os acervos tridimensionais, os acervos físicos, né? Que não vão ser expostos, tirando os instrumentos musicais e alguma outra, os vestidos da Carmen Miranda, enfim, algumas coisas vão ser expostas em Copacabana, mas não há sentido você expor uma partitura, né? O papel dela. Você vai ter acesso à versão digitalizada dela, né? 99% das pessoas se interessam pelo conteúdo da partitura, né? Mas a partitura vai ter o seu lugar na sede do MIS da Lapa, né? Para o pesquisador que assim queira, né? Então é um pouco essa a ideia. Só que, como eu falei, são várias dimensões de visita, né? Então, nós selecionamos, eu e meus vários consultores, a gente selecionou uns 300 depoimentos para a posteridade, dos 1000 e tantos. Porque você não pode expor tudo ao mesmo tempo, né? Então, lá em Copacabana, você vai ter à disposição, na exposição, uns 300 depoimentos espalhados por ali. Mas os 1000 e tantos vão estar na sala de pesquisa. E grande parte deles vai estar na internet, né? Quer dizer, enfim, a ideia é que, respeitando os direitos autorais, tudo, quer dizer, que é uma coisa muito complexa, que isso daria um debate à parte. Quer dizer, como o nosso projeto lidou com os direitos, respeitou os direitos, sabe? Pagou os direitos. É claro que com acordos coletivos assim muito, mas enfim, é tudo legalizado, é tudo os direitos dos autores está mantido, o que é um desafio tremendo, porque foram milhares de direitos, entendeu? Então, às vezes, quando você não tem uma coisa disponível, as pessoas xingam a instituição, né? Ou xingam o autor, mas é porque às vezes não há. Os acervos são muito, muito vastos, né? Enfim, isso aí, como você está falando, merecia um debate à parte. É um negócio complicadíssimo. A gente está tendo, nós somos referência. E tem dificuldades com isso. Luciana, sinceramente, assim, a equipe de licenciamento que trabalhou nesse projeto do MIS é uma referência. Eles têm que ser ouvidos, porque as coisas foram licenciadas das maneiras mais assim, criativas. Sim, a gente mesmo licenciou algumas coisas. Nós somos parceiros mesmo do MIS, sabe? Temos uma convivência bem bacana já há bastante tempo. É muito legal o que acontece entre as duas instituições. Acho bem bacana. Não, e é muito legal. Desculpa, Luciano. Desculpa eu, continua. Não, eu quero que você fale sobre isso, mas é só porque às vezes as pessoas perguntam se vai estar disponível, às vezes não é possível disponibilizar. Sim. É isso que eu quero dizer. Quando for possível, pelo nosso projeto, estará disponível. E muito mais do que em site, é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, hoje você tem QR Codes e você tem... Quando o MIS começou a ser concebido lá em 2009, 2010, a ideia, por exemplo, tinha uma ideia de ter um ônibus pela cidade, andando pela cidade, o ônibus do MIS. E aí você vê lá o Cassino da Urca, você vê a casa de não sei quem, você vê o... Só que isso está totalmente ultrapassado, né? Porque pela tecnologia você pode estar em todos os ônibus do Rio de Janeiro. Entende? Você pode estar com as pessoas com celular, você pode estar em todos os lugares. Você chega lá no Cacique de Ramos, entendeu? O MIS tem que ter, ele tem que ter uma estaçãozinha lá no Cacique de Ramos. Tem que ter uma estaçãozinha lá na Mangueira.
tem que ter uma estaçãozinha na casa do Tom Jobim, na Nascimento Silva 107. Entendeu? Ele tem que estar onde essa história que ele conta aconteceu, né? Tem que ter uma estaçãozinha na Casa do Choro. Na Casa do Choro, evidentemente. Quer dizer, a pessoa está passando pela Casa do Choro e aquilo é Miss, aquilo também é Miss, né? A gente foi muito animado, assim, também uma coisa que animou muito essa história toda, a gente vê a maneira respeitosa como outros países lidam com a sua cultura tradicional, com a sua cultura de base, né? Como é o choro aqui para a gente. Então, você encontra em vários países lugares, entidades que fazem coisas semelhantes ao que a gente faz aqui. E era uma pergunta eterna desde a adolescência, mas, poxa, não tem um lugar desse para o choro, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente tem agora a Casa de Roma do Choro, a gente tem clubes do choro espalhados no mundo inteiro. Todo o mundo, nos 5 continentes, você tem muita coisa bacana organizada de choro. A Escola Portátil na Holanda, vários núcleos de choro no Japão. Nós temos 100 e poucos alunos japoneses na Escola Portátil. Você tem uma ideia do que é o tamanho dessa história, né? Pessoas gravando, compondo, se dedicando a isso. E como que na capital do choro, no berço dele, não ia ter alguma coisa dedicada, né? A nossa luta maior é que nós fazemos isso com recursos assim, arrancando leite de pedra. O Alexandre conhece bem essa história, né? Sem nada assim que garanta coisa nenhuma. É um voo livre, como é ser músico. Em qualquer lugar do mundo, você não tem garantias. Não tem nada que te garanta coisa nenhuma. Não existe subvenção de nada e a gente não está recorrendo e pedindo isso, não. Isso aqui não é uma queixa, é uma constatação. A gente pretende tornar isso autossustentável, como é a Escola Portátil, né? Que alcançou isso ao longo de 22 anos já. É essa a história aí. Maravilha. Uma coisa assim... Tem outros comentários aqui também no chat. Bacana a gente ver que tem muita gente legal, companheiros de trajetória, pessoas que a gente conhece aí, o Egeu Laus, né? Temos aí enfim, a Aline Brufato, a Ivone Belém, um monte de gente bacana acompanhando e comentando aqui. O Fabrício Amaral, que é nosso aluno de FRJ, músico, carnavalesco, uma figura muito querida, fala: Hugo, você citou 2 grandes imperianos. Nessa brincadeira de Ivone e Silas, né, o MIS poderia ser o Museu do Império Serrano. Então ele já fez mais um. O MIS é o Museu do Império Serrano. E da Ivone imperianas, hein? Mas é também da Portela, também de Salgueiro. O MIS tem essa característica de ser o museu da cidade, né? E de todas as... Não, claro, ele fez a brincadeira aí também com as próprias iniciais aí do Exatamente, MIS, exatamente. Então, o Marcelo Sacorreia também, querendo a previsão também de inauguração, a gente já falou, né? Reforçando mais uma vez que o Hugo não está falando aqui institucionalmente o nome do MIS, mas como consultor do projeto dessa nova sede do museu, prevista para 2023. Algumas pessoas também perguntam dos outros prédios, que houve um determinado momento que houve um plano daquele prédio, por exemplo, do Castelo, Praça 15 ali, não fazer mais parte da estrutura do MIS, ficar só com a sede da Lapa. Mas pelo que eu dei uma olhada, se você puder confirmar algo, o prédio da Praça 15, ou Castelo ali, ele está mais com acervo iconográfico, né? Enquanto os demais acervos aí, né, a parte das 37 coleções, desses acervos todos estão colocados, desse acervo físico, eles estão na sede da Lapa, e esse material... Também. Esse material de Copacabana, quer dizer, vocês, até onde eu sabia lá de trás das coisas que eu consegui acompanhar, vocês iam trabalhar somente com acervo virtual, mas vocês pretendem também levar, por exemplo, que você falou do vestido da Carmen Miranda, de algumas peças também, materiais para fazer parte de exposições, sejam elas permanentes ou temporárias? Por exemplo, os vestidos da Carmen são um bom exemplo, porque você não pode mais expor os vestidos da Carmen. A Carmen tem 4, 5 vestidos completos, por exemplo. Então, nós fizemos réplicas, né? Facsímiles. Veio um especialista de Londres, entendeu? E que recriou exatamente como eram e que vão ser expostos em rodízio, entendeu? Todo aquele acervo da Carmen, isso é um bom exemplo. Os instrumentos musicais é outro exemplo, entendeu? Se criou uma forma deles serem exibidos e serem conservados ao mesmo tempo.
Enfim, tudo isso foi Porque pensado. em Copacabana você tem uma questão que é agravante também, que é a questão da maresia, né? Enfim, eu não sei como é que isso foi debatido dentro, mas você está de frente para o mar, eu imagino que o impacto sobre o acervo material ali seja complexo. A Praça 15 não é muito distante do mar, não. Sim. Ela está ali diante do mar também. Hoje você poderia construir um acervo à beira-mar. Você tem mecanismos de conservação, isso não seria problema. Mas a questão é que seria um absurdo até econômico, né? Você usar aquele endereço de Copacabana para guardar acervo, né? Uhum. Então, o acervo vai ficar onde ele está e o lugar que os acervos estão sendo cada vez mais tendo cada vez mais condições, né, para isso. Então, se dedicando a isso. E Copacabana é um museu, é uma sede de exibição, né? Com as exceções que eu falei, quer dizer, quando a coisa for exposta, aí sim ela vai estar em Copacabana. Mas a ideia é não ter acervo físico, né? Copacabana. Sim. Eu acho que você já respondeu em parte, mas eu acho que está identificado como Flá Música / Paulo Tinoco. Pergunta aqui, Hugo, com a nova sede em Copacabana, como ficará a sala de pesquisa? Continuará na Lapa em Copacabana? Né? É muito difícil Então, eu vai ter falar, mecanismo. porque o museu ele pode, acho que pela atual gestão continua, assim. Houve um momento em que a sede da Praça 15, até para se conseguir recursos, ia ser cedida para o Tribunal de Justiça. Ia virar o museu do Tribunal, porque fica do lado, né? É do lado do Fórum, né? Do Tribunal de Justiça. Só que isso mudou. A intenção do MIS e do governo do Estado hoje é manter a sede da Praça 15, a sede histórica, né? Onde o MIS foi criado. E é um prédio que, inclusive, é da exposição de 1922, né? De comemoração do centenário da independência. Então, está fazendo 100 anos agora o prédio. E ele é o último prédio, eu acho que é o único prédio que ainda está lá, né? Dos poucos prédios da exposição de 22. Então, ele é um prédio importante. Eu tenho muito carinho pelo prédio. Eu pessoalmente, gostaria que ele continuasse no MIS. E eu acho que, no momento, eu acho que a decisão é que ele continue. A Lapa, certamente. Quer dizer, nunca houve a ideia de você fechar a Lapa em função de Copacabana, porque eles têm vocações diferentes, entendeu? Existe até um projeto muito sofisticado que a gente participou, chamado MIS Pro. Já existe esse projeto, que seria um MIS Pro de profissional, Pro de aprofundado, né? Pro de, enfim. Então a Lapa seria o lugar do MIS profissional, digamos assim, né? Aí já mais próximo do que a Casa do Choro faz, né? Quer dizer, e estar mais ligado à pesquisa mesmo, entendeu? Mas isso ainda não foi colocado em prática, né? É um projeto muito interessante, inclusive arquitetônico, que já existe. Mas aí é melhor inaugurar Copacabana e depois pensar nisso, claro, né? Claro. Mas tem essa ideia. Outros comentários aqui também da própria Aline Brufato, né, que a gente já tinha citado. O projeto do MIS apresentado pelo Hugo é uma proposta relacional em que MIS une memória e sensação de pertencimento à cidade, isso é manter a memória viva. O projeto da Casa do Choro e da Escola Portátil é também espetacular e fundamental. Então, ela faz, na verdade, mais comentários elogiosos da importância do trabalho com os acervos. Né? O André Valente aqui também parabeniza assim, a gente por estar organizando aí, trazendo vocês. Casa do Choro e o MIS, o Rio resiste brilhantemente. Querido André Valente, também professor, sempre muito ligado à música. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, eu queria abrir um momento também, se vocês gostariam de fazer perguntas um para o outro. Eu acho que não é obrigatório, não tem nenhuma questão, mas se vocês têm alguma questão que vocês gostariam de perguntar, tirar alguma dúvida ou sugerir, enfim, Luciana para Hugo, Hugo para Luciana, fiquem à vontade. Eu acho que seria muito... Só reforçar para o pessoal que ainda quiser fazer pergunta, a gente já está se aproximando dos 30 minutos finais aí da mesa, mas que quem ainda quiser fazer pergunta, dá para fazer aqui pelo chat do canal do YouTube que a gente está transmitindo. Obrigado. Eu vou, ao invés de fazer perguntas exatamente, eu queria fazer uma proposta, sabe? Eu gosto muito das ações, das coisas que a gente faz, que a gente produz, né? Eu acho que essa conversa que você sugeriu, Hugo, ela é super necessária, viu?
Eu tinha pensado há um tempo atrás em fazer uma oficina dentro da escola para explicar o direito autoral. Mas é um assunto que é tão pertinente e faz parte da vida do músico, do autor, do usuário também, mas que pouco interessa, as pessoas não têm muita paciência para o assunto. Eu acho que a gente podia estudar uma maneira de tornar isso interessante e atraente, sabe? Porque é necessário. Necessário. Não, e o MIS tem uma experiência muito, como eu falei, né? Uma experiência muito rica e de conseguir fazer um museu dessa dimensão, seguindo todos os, Os enfim, protocolos. os protocolos, garantindo o autor, né? Quer dizer, isso e ao mesmo tempo dando um espaço para o autor que o autor não tinha. Por exemplo, eu às vezes falo umas coisas meio polêmicas assim, porque eu sou tão radical nisso que eu acho que o museu ele deve ser o museu bem sucedido é quando o sujeito sair do museu e pegar seu celular e comprar uma obra do Pixinguinha, entendeu? Então o museu tem que vender, sabe? O museu é um ponto de venda também, né? No fundo ele é um lojão, entende? Ele tem que despertar via sentimentos, né? E via esse desejo, né? Esse desejo do próprio consumo, né? Então eu acho que o museu está profundamente ligado à atividade. Sim, os museus. Completamente. Então eu acho que a gente, enfim, quando a gente começa em junho, provavelmente, a retrabalhar o MIS, coisas de contratos que estão sendo assinados e tal. Então eu acho que a implementação do MIS pode ser uma oportunidade disso que a Luciana está falando, das instituições conversarem, né? E criar de verdade um intercâmbio, né? Assim, de atividades e de experiências, né? Inclusive para propor medidas diferentes, sabe? Diferenciadas para instituições que lidam com a memória. Eu acho que isso é primordial. Especialmente porque hoje a gente já tem toda uma preocupação, né, que quando vai gravar e registrar, de registrar dentro das legislações que estão em vigor dos direitos autorais. O que não quer dizer que isso, quando foi gravado lá atrás, existisse essa preocupação da mesma maneira como a gente tem hoje. Então, quando você vai disponibilizar acervos, principalmente são mais antigos, fora a questão de entrar em domínio público pelo prazo, etc. e tal, você tem muitas dificuldades de como fazer isso. Eu lembro que eu trabalhei, por exemplo, com a equipe, né, do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, gravações também de acervos, documentos sonoros do folclore brasileiro, uma série de coisas, dificuldades que se tinha naquele momento também, como você pode transformar também em produtos, né, que estejam acessíveis às pessoas, mas com essa quantidade de questões de documentação, de autorizações que não se tinha exatamente esse grau de preocupação no passado de deixar tudo certo como a gente faz hoje, né? Então, acho que é um tema, com certeza, aí que cabe uma espécie de fórum, né, uma espécie de articulação para discussão. Eu acho que o Instituto Moreira Salles já é parceiro, né, eu acho que tem a figura da Bia Paz Leme também no campo da música lá, que, enfim, é uma pessoa fantástica. Gostaria muito que ela, inclusive, tivesse nessa conversa, e vai estar em outro momento, com certeza, com a gente. Mas eu acho que é uma ideia muito bacana, né, de resolver essa e outras questões, mas às vezes você começa de algum tema, né, de alguma coisa, para propor essas articulações e parcerias. A Luciana te fez um comentário, né, enfim, uma provocação no melhor dos sentidos da palavra. Eu não sei se você quer também fazer alguma consideração, colocação ou pergunta para ela. Eu acho que tem um caminho também muito interessante, também não é uma pergunta, é quase uma proposta, né, assim, mas é que quando eu falo de Fábrica da Memória, é uma coisa muito viva, né? O nome talvez não. Mas, assim, por exemplo, há hoje 2 festivais de choro, né? No Rio de Janeiro, importantes, né? Eu fui jurado de um, e é impressionante como o choro está vivo, né? E está se renovando, né? Quer dizer, então, eu acho que uma vocação do MIS, de todas essas instituições, é justamente pensar sobre isso. Chegou uma ideia muito interessante quando a gente estava, alguns anos atrás, de conceber. Eu sei que não é a praia da Luciana, mas assim, se fala muito em funk, né? Em baile funk, sei lá, o funk tem várias dimensões importantes, né, para a cultura brasileira. Só que ninguém fala da canção, ninguém fala dos compositores.
uma das vocações do MIS é fazer um festival de canções de funk. Assim, que canção é essa? O que vai ficar? Quem são os compositores? Nós já temos um clássico, que é O que eu quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Né? Você já tem versos que são... Enfim, que já entraram para o, digamos, se não para o cânone, mas um pouco para a história da cultura brasileira. Né? Eu estou dando um exemplo do funk para dar um exemplo bem radical, tá? Mas eu digo, o MIS, na concepção do Almirante, era o que do contemporâneo vai ficar. Né? Então, o MIS ele tem essa vocação para fazer esse estudo. Né? Assim, qual é a memória do futuro? Né? Então, eu acho que isso, especificamente no choro, é algo a se fazer. Né? Quem são os chorões de hoje? Né? Os do passado a gente está cuidando, né? A Casa do Choro melhor que ninguém, né? Mas, sim. Né? Eu acho que a discussão é muito boa, mas aí a gente vai começar a entrar em minúcias, em coisas que podem ser delicadas para a gente falar em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo aqui que a gente tem agora. Mas acho que era uma conversa bastante interessante. Essa frase do Almirante, o que vai ficar, né? Uma realidade completamente diferente da nossa agora. Há que se pensar nisso também. Ele estava se referindo a um tempo em que a luz era colocada sobre a produção espontânea de uma sociedade. No momento em que a produção cultural fica completamente à mercê do gosto, bom ou mal, dos diretores das gravadoras, daqueles que estão à frente dos canais de comunicação, a gente tem um problema aí a ser pensado e analisado. Eu acho que hoje, a depender do que você vê no mercado, você analisar o que vai ficar é bastante complicado. Eu acho que daqui a uns 50 ou 80 anos, você, com a perspectiva do tempo, vai entender o que hoje é produção cultural, o que hoje é entretenimento. Qual é a divisória dessa história? O que do entretenimento é produção cultural, né? Quer dizer, exato. Eu acho que isso. Eu acho que esse é o ponto, né? Quer dizer, essa vastidão, né? Hoje as pessoas fazem música em casa, né? Então é muita coisa sendo produzida, né? E muita coisa hoje, que não tem acesso ao mercado. Isso, e hoje também as pessoas que produzem, os talentos, os criadores mais jovens, não tendo acesso à informação sobre a sua cultura, se expressam através do que lhes é dado. Lhes é dado como linguagem. Você só pode gostar daquilo que você conhece. Claro. E se expressar através da cultura de uma linguagem que você tenha tido acesso. Essa é a função da escola portátil muito também, né? Principalmente, aliás, que é dar acesso a uma linguagem que é sua e que você não conhece mais. Quase como que um idioma que você não sabe mais falar. Não é? Você vai se expressar através do idioma que você teve acesso e da linguagem musical que você pôde conhecer. Esse é o ponto, né? Então, eu acho que falta a perspectiva do tempo para a gente entender o que é isso que está acontecendo hoje. Te garanto que daqui a 80, 100 anos, você vai ter que continuar falando de choro quando você falar da produção contemporânea. Deixa eu perguntar uma coisa com vocês também, que me veio à cabeça agora, exatamente por essas observações que vocês fizeram, que é como é que vocês estão lidando com essa preocupação dessa, de alguma maneira, desmaterialização dessa produção cultural, na medida que você preservava, por exemplo, instrumentos, preservava discos, né, nas suas diferentes formas de bases físicas, gravações, etc. E hoje você tem uma produção que, obviamente, ainda são gravados discos, né? Eu compro CD e ouço no carro, por exemplo, até hoje, mas sei que sou minoria, né? Mas como é que essa preocupação, por exemplo, como é que vocês têm com as novas formas de produção, por exemplo, musical e etc. e tal, que não tem necessariamente uma matriz física para que isso seja preservado como memória, né? Então, isso é uma questão. E a segunda coisa, como é que vocês lidam com a questão, por exemplo, eu acho que uma dúvida que eu tenho um pouco mais com a Casa do Choro do que com o MIS, mas ao mesmo tempo com
com esse limite, né? Porque vocês têm, por exemplo, o MIS é um projeto que tem uma vinculação governamental, então ele tem, né, de alguma maneira, esse projeto ele também tem parcerias, tem, enfim, outras articulações que viabilizam isso acontecer, mas essa coisa dos limites que a gente tem do armazenamento, né? Quer dizer, o MIS tem uma sede, enfim, que tem adequada para receber, a Casa do Choro também tem, mas ao mesmo tempo, principalmente quando você joga isso, né, para o virtual e quer disponibilizar esses acervos, você esbarra, às vezes, em limites onde você consegue disponibilizar tamanho, espaço, etc. e tal. Como é que vocês estão lidando com isso, especialmente na Casa do Choro? Mas se o Hugo também quiser comentar essas perguntas, que eu acho que a gente vai caminhando também para aos pouquinhos encerrando aí a mesa por causa do tempo, né? Eu acho que essa preocupação, eu fico imaginando, no momento em que surge a gravação mecânica, lá no início do século XX, eu acho que foi um susto para todo mundo, também ninguém soube lidar muito com aquilo. No momento em que surge o rádio, eu acho que também foi um susto. Como que nós vamos fazer agora? Então, eu acho que o tempo vai mudando, os suportes vão mudando, a mídia vai mudando, né? A maneira de se comunicar, mas o conteúdo das coisas, ele resiste a tudo isso aí. Isso é uma parte do que você falou, uma parte da preocupação. Eu não tenho muito essa preocupação como autora, não esquecendo que é o princípio da história, da minha história, né? Tocar e compor. Não tenho essa preocupação, não. Eu acho que a humanidade vai se adaptando ao que ela mesma cria e vai aprendendo formas de lidar com tudo isso. Essa questão que você coloca da limitação de espaço, tanto físico quanto virtual, é uma pergunta, é de fato uma questão que nós ainda temos que aprender a lidar com ela. Por exemplo, vamos receber, dentro de pouco tempo, um acervo que é muito grande e que provavelmente a gente não vai ter que disponibilizar uma outra sala dentro da casa, que não a sala que já está destinada ao acervo, né, para isso. Agora, se isso está acontecendo, de alguma maneira, mostra uma vocação da casa. Para onde que ela está crescendo? Para isso, para aquilo, é uma coisa meio natural, orgânica. Está acontecendo isso? Tem uma forma de resolver isso, tem que ter. Né? Não temos subsídio, não temos apoio garantido, como eu te falei, a gente faz um voo livre. Em algum momento, talvez isso venha a ser necessário, quem sabe? Ou, quem sabe, a gente receba uma responsabilidade que a gente peça socorro ao MIS. Diga assim, olha só, vamos mandar isso para aí porque a gente não tem como cuidar disso da melhor maneira. Peça socorro ao IMS, ao Instituto Moreira Salles. Pode ser que a gente precise. Eu acho que essa humildade diante de uma coisa que é muito maior do que a gente tem que ter. Nós estamos a serviço de uma história, a gente não está usufruindo dessa história, ou você está a serviço ou você serve a ela, entende? Quer dizer, ou você se serve dela, isso que eu quero dizer. A gente está a serviço. Então, vamos lidando com os problemas e recorrendo àquilo que for necessário. As pessoas também se mobilizam. A Casa do Choro tem seu quadro de associados. Ela é um instituto e tem seus associados. É possível se associar à Casa do Choro e ser um contribuinte. Né? A timeline foi feita assim, com contribuição das pessoas. 400 e poucas pessoas contribuíram para aquilo ali. É isso, é muito trabalhoso, mas tem futuro, viu? Você consegue acessar essa forma de contribuir pelo próprio site da Casa do Choro? Consegue. Tá, então, em contato com a Casa do o pessoal Choro. colocar mais uma vez aqui, então, no chat, o endereço também da Casa do Choro, que a pessoa pode entrar e pode tentar localizar como que ela pode também ser um contribuinte da casa, tá? O e-mail é simples, é contato@casadochoro.com.br. Maravilha. Ali você tem todas as informações. Não, tem uma coisa interessante que a Luciana falou, que quando o rádio surgiu, né, quando o disco surgiu, depois o rádio, as pessoas ficaram baratinadas também. Como é que a gente vai guardar isso tudo, né? Acho que tem duas coisas aí. Uma, todos 78 rotações, se não todo, mas tudo que sobrou, está no Instituto Moreira Salles. Eles tiveram eles têm toda a discografia brasileira, né, em 78 rotações. Ou seja, era ainda possível, né? Era ainda possível naquele tempo você guardar tudo, né?
Mas aí chega na época do rádio, esse exemplo que eu citei do Radamés, assim como você tem... O rádio, você já eleva ao infinito isso, né? Quer dizer, você imagina... Aqueles arranjadores faziam um arranjo por dia, durante 30 anos, entendeu? Quer dizer, é muita música, né? É muita Só um partitura. minuto, só fazer uma observação sobre isso. Luciana, há quantos anos o Maurício está fazendo uma composição por dia? Tem uns 4 anos, né? Ele começou, já tem mais tempo, é que ele está fazendo isso de 4 em 4 anos. Ele, como se fosse um ano bissexto, né? De 4 em 4 anos, ele faz um anuário. Todo dia ele faz uma coisa. Aí a gente vai chegar num ponto que esse ponto que me interessa, que eu estava falando para a Luciana antes, da missão do museu com a sua contemporaneidade, né? Justamente, isso é um desafio tremendo, algo... É o trabalho de uma vida, né? É o trabalho de uma geração, né? E cada geração isso se repete. E hoje isso é mais desafiador ainda, que é você guardar. É você escolher o que você vai guardar, né? Então, por exemplo, assim como o Maurício, eu conheço outras pessoas que fazem isso que não são tão célebres, né? E, de repente, são coisas que não interessam realmente. Só interessam àquela pessoa. Então, esse joio do trigo, né? É um desafio que os museus vão ter que encarar, né? E o que nós temos hoje é essa diluição, né? A gente tem uma diluição no bom sentido, né? Ou seja, cada um pode se expressar, né? Tem condições para isso, ganhou condições para isso, né? E ao mesmo tempo você tem separar o que é profissional do que não é profissional, né? Separar o que é relevante do que é irrelevante. Quer dizer, isso é uma atividade crítica. Era isso que eu estava querendo. A palavra é essa, né? É uma atividade crítica que essas instituições serão obrigadas a decidir, né? O que guardar, o que exibir, isso é curadoria, né? Então, e eu acho que hoje é dramático isso. Isso é um desafio para os próximos tempos pela quantidade, né? Pela quantidade e pela falta de competência e especialização da maior parte das pessoas que poderia estar à frente disso, que está à frente está nesses postos, entendeu? Não, mas você tem esse desafio Isso também. É complicado. Você tem a especialização e você tem o papel da não especialização. Sim. Existe assim, por que tal coisa faz sucesso? Quer dizer, vou dar outro exemplo banal, tá? Quer dizer, o grupo, o bando de Tangarás, né? Ele existiu daquele jeito por causa de uma moda passageira que existiu no Rio de Janeiro, principalmente, né? De música nordestina, de música regional e o melhor daquilo ficou, né? Isso sobreviveu. É nisso que eu aposto. Eu aposto nisso. Eu aposto nisso porque foi isso que me fez, aos 16 anos, ir ao MIS pesquisar o acervo do Jacó do Bandolim. Eu acho que existe uma memória coletiva que é coerente. Em algum momento, aquilo que realmente interessa vai brilhar e vai fazer você buscar o restante desse conteúdo. Então, o que vai ficar é misterioso. Por que vai ficar? Pela qualidade. Então, mas essa é a obra da geração que eu estou falando, né? Quer dizer, a geração como um todo, né? Ela acaba selecionando, né? E os museus, as instituições são lugares em que isso principalmente se exerce, né? Então, por exemplo, na nossa equipe, você falou da especialização, né? A nossa equipe, para fazer o MIS, foi uma equipe grande, todas pessoas muito, muito notórias, né, e notáveis. A gente tinha desde do especialista, né, naquele instrumento. Então estava lá o Luiz Felipe de Lima falando do sete cordas, nos orientando para o sete cordas. Aliás, aniversário dele hoje, né? Queria até dedicar essa mesa aqui ao querido Luiz Bolão, o falecido Bolão, que infelizmente dessa equipe foi o único que nos deixou, né? Que deixou ensinamentos preciosos da história da bateria no Brasil, né? Trouxe a própria bateria do Perrone, que o MIS não tinha, o Bolão doou. Enfim, então a gente tem, desde a participação do especialista, né? Até, por exemplo, o Idrissa Baudrillard fez o estudo sobre a origem do saxofone do Pixinguinha, que foi comprado, a gente descobriu que foi comprado pelo Villa-Lobos, na França.
enfim, com dinheiro que o Correio da Manhã, o jornal, doou para o Pixinguinha para comprar esse saxofone. Então, a gente refez a história dos instrumentos, né? Quer dizer, Não sabia disso. estava na TV Globo, que o Roberto Marinho tinha comprado para ajudar o Pixinguinha uma época, então estava na TV Globo sem utilização, né? A gente conseguiu que a TV Globo doasse para o MIS. E, enfim, tem toda uma história, e a gente refez. Aí o Mário Seve foi nosso consultor para instrumentos de sopro, e o Idrissa, que fez esse histórico por ser francês e enfim, por ter essa ligação, ele fez isso para a gente. Enfim, tem uma série de... Tem o trabalho do especialista, mas tem também o trabalho do narrador, sabe? Das pessoas que contam as histórias, né? E que essas histórias têm que ser saborosas, né? E, enfim, então, essas instituições, elas têm que misturar obrigatoriamente as duas coisas, né? Sim. Então, esse quando eu falo... E aí, sendo otimista, o resultado disso vai ser muito interessante, né? Quer dizer, o que sobra disso, né? O que é interessante. Com certeza, Hugo, com certeza. Você saber colocar na vitrine e saber o que colocar na vitrine, né? Exatamente. De que maneira colocar, como iluminar aquilo, né? Bom, a gente está chegando aqui ao final do papo, já tem comentários aqui do Egeu, da Aline também, que foi o papo, acabou sendo curto, né, pelo prazer que as pessoas estão tendo de acompanhar aqui. O Egeu, eu já falei para o Egeu, pessoalmente, mas que a memória, a gente está falando muito de música, né? Mas o que o MIS tem de memória visual é uma enormidade e vai estar lá também, entendeu? Então o Egeu tem um trabalho magnífico com capas de disco, né, e tudo, mas tem capa de disco e tem desenho e pintura e fotografia e artes visuais de tudo quanto é jeito. Criador da identidade visual da Acari. Exatamente. Poxa, estava lá com a gente desde o início da história, todas as capas. Logo inicial da escola portátil da mãozinha com a maleta também, por sugestão do... Espero que o Egeu fique orgulhoso do Egeu é um parceiro longa data, criador com Rodrigo Ferrari, outro parceiro também da saudosa revista Roda de Choro, de seus 6 históricos volumes aqui também. Poxa, aquilo é uma maravilha, né? Temos aqui. Muito feliz de participar um pouquinho daquilo ali, foi muito importante. Maravilha. A gente está lembrando que esse projeto é um projeto de extensão, que a gente já realizou uma mesa sobre arte e cultura popular, está fazendo essa aqui sobre música, ficou muito angustiado, por exemplo, queria muito que a Bia Paz Leme estivesse nessa conversa, já falei isso mais de uma vez, mas realmente a gente entendeu que botar mais pessoas talvez aproveitasse vocês menos, então que é melhor que tê-la numa outra conversa, com uma outra configuração também. Mas a gente vai ter no dia 14, por exemplo, já está confirmada a mesa sobre fotografia, que vai ser com Sérgio Burg, que é o coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles, né? E a gente vai ter também o Paulo Joaquim da Silva Rodrigues, que é o subgerente de documentação especial do Arquivo Geral da Cidade. Então, vai também falar desses acervos, por exemplo, do Augusto Malta, que tem parte do acervo no MIS, mas tem parte considerável também no Arquivo da Cidade, dessa própria colaboração entre o IMS e o arquivo, o projeto da Brasiliana Fotográfica, né? Como é que se está fazendo uma colaboração com a Biblioteca Nacional, MIS, né? Enfim, com uma série de instituições para poder colocar esse acervo disponível, né? Inclusive que sofreu alguns anos atrás de inúmeros furtos, né? Dessas fotografias, enfim, como é que você disponibiliza. Então, vai ser uma mesa também muito bacana que já está confirmada, estou anunciando aqui para o dia 14, a gente está sempre de uma mesa para outra, confirmando a mesa seguinte. A gente, então, dia 14 de junho, nesse mesmo canal, no mesmo horário, vai fazer sobre fotografia, então, com as instituições, o Instituto Moreira Salles e o Arquivo Geral da Cidade. E para frente, a gente ainda vai ter mesas aí sobre o audiovisual, que a gente ainda está confirmando a presença das pessoas, sobre literatura também, encerrando um primeiro bloco de conversas desse projeto, que depois a gente quer que tenha desdobramentos, tenha outros momentos, outros encontros. Então, eu queria agradecer imensamente, primeiro, a Luciana e ao Hugo, que disponibilizaram o tempo deles, que não é fácil de arrumar espaço na agenda, né? Sei que tem muitas questões aí para eles poderem estar aqui com a gente, então, a generosidade de compartilhar esse momento aqui com a gente. Agradecer aí enfim, ao Pablo e à Jéssica, que fizeram essa tradução simultânea para a gente em Libras. A gente tem tido a preocupação sempre de fazer a atividade, sempre que possível, da forma mais acessível, para ampliar o acesso das pessoas, principalmente aqui no caso com deficiência auditiva, né, visual.
A gente tem transcrito as mesas também quando a gente pode, para disponibilizar depois. E esse acervo ele fica disponibilizado, né, a todas as mesas que a gente organiza no canal, por enquanto, da Coordenação de Extensão do IFRJ Nilópolis no YouTube. Lembrando que é um projeto de extensão realizado pelo Laboratório de Produção e Gestão Cultural e pelo Grupo Territórios e Culturas, um grupo de pesquisa do IFRJ Nilópolis. Agradecer também a todo mundo que está acompanhando, né, porque a gente teve praticamente um público estável, que é difícil no YouTube, né, com tantas opções, tantas demandas. A gente teve um público mais ou menos estável de pessoas que acompanhou do início ao fim, comentaram, participaram aqui. E, enfim, agradecer a toda a equipe que está ajudando a organizar também aqui, né, enfim, as nossas bolsistas, a Jade, a Rebeca, claro, o Afonso, que é o meu parceiro aqui na organização. Eu acho que a gente, como instituição pública, mais do que querer ser especialista em alguma coisa, a gente tem feito um papel muito de articulação, de dar acesso público, de ampliar as redes e os debates, e a gente se coloca completamente à disposição também para estar junto, para estar participando, pensando e abrindo espaço também no ambiente acadêmico, né, para esses debates também circularem, né, porque é muito importante para a gente entender o que hoje as instituições estão fazendo do ponto de vista da gestão cultural, o que as pessoas estão pesquisando, né, como é que esse debate chega, né, e a gente está formando gente, nosso público aqui não é só de alunos, mas eu acho que a gente cumpre o papel da instituição pública de abrir espaço para esse tipo de debate e que ele tenha desdobramentos, aí, inclusive sem a nossa participação, se for o caso, né, de conversas, de coisas que são propostas aqui. Então, para encerrar aqui mais uma vez, obrigado, Luciana, obrigado, Hugo, e a gente volta a se encontrar, então, no dia 14 de junho com a mesa sobre fotografia. Um abraço para todo mundo. Eu que agradeço. Obrigada, Alexandre, pelo convite, o Hugo, por estar aqui conversando. Um beijo para todo mundo. Eu agradeço e uma honra, Luciana, de novo estarmos Muito juntos obrigada. aí.